Muito bem, todos os participantes aqui do Baú do Trader, e para você que está chegando agora, eu sou o Paulo Bittencourt. Aproveita e se inscreva aqui no canal. Vamos fazer um breve comentário sobre o desempenho, aí, principalmente da renda variável, neste primeiro semestre de 2024. Né? Fechando desoladamente, né? Apesar da alta de 1 e pouco por cento no mês de junho, mas isso realmente não salva a bezerra, como se diz. O importante é a fotografia, como eu sempre digo para vocês, né? Apesar dos gestores assanhados dizendo que o pior já passou, como eu mostrei para vocês com CAGED, dívida pública. Então vamos aos números aqui, olha aí. Coloquei só o canal de baixa do semestre. Essa é a fotografia do semestre. Você pode acreditar no que você quiser, certo? Nas bruxas, nos gnomos e tal, no que quiser, no ministro da Fazenda, na Simone do Tibete, o que vocês quiserem. Essa é a fotografia do semestre. A Bolsa perdeu os investidores estrangeiros, eles saíram. Ao longo do semestre, nós tivemos o incremento do risco fiscal, isso é fato. O endividamento veloz, aí o crescimento da dívida pública, e o Banco Central interrompeu o ciclo de queda que vinha acontecendo desde agosto de 2023. Isso são fatos, não é ideologia, não é torcida, isso são fatos. Então isso explica porque a Bolsa teve esse desempenho extremamente negativo. Mesmo no final de junho, com todo esse vigor desse rally, né, ele volta para o meio do canal de baixo. Então, já comentei com vocês que esses movimentos eles vão se contrapondo. Houve esse rompimento abaixo daquela linha ali, um rompimento que levava o índice para baixo de 120 mil pontos, isso aconteceu, e houve rapidamente uma volta. Por quê? Porque um monte de gestor ele surfou na cota para tentar dar uma revertida no gogó, sabendo que julho é um mês um tanto quanto neutro, né? E aí, lembrem que no ano passado houve um rally a partir de meados de abril até começo de julho. E aí ele ficou flat, como a gente diz, ele ficou na horizontal. Em agosto ele começou a cair e só voltou a se recuperar naquele outro rally de novembro, comecinho de novembro, virado de outubro para novembro. Então, mesmo no cenário do ano passado, depois de todo aquele rally que levou ali 2 meses também, né, considerando que o SP500 estava puxando fortemente exatamente nesse período, a Bolsa Brasileira é SP500 dependente, então ela subiu, ela não tem vida própria, tanto é que vocês ouvem todo dia o pessoal falando, não, porque a Bolsa de Nova York está subindo, porque o dinheiro, porque isso aqui, então ela é totalmente SP500 dependente, né? E com um volume pífio, né, perto do que circula lá. Por isso que, assim, com raras exceções, eu sempre comento com vocês que é uma grande perda de tempo ficar investindo em bolsa no Brasil, né? Realmente não é à toa que os ADRs, o maior volume é negociado fora, não é aqui, né? Muito bem, né? Agora, é claro que existem empresas que não são listadas lá fora e que podem ser interessantes, aquelas boas pagadoras de dividendos, setor de energia e tal, né? Mas realmente é uma bolsa que vem definhando. Eu posso dizer isso para vocês, com 35 anos de mercado, eu operava muito, vou voltar aqui só para comentar com vocês, começo dos anos 90, você tinha o que a gente chamava de uma segunda linha nobre, que era uma White Martins, por exemplo, uma série de empresas agregadas do setor automobilístico. Então você tinha uma COFAP, né? Você tinha Metal Leve, mesmo empresa de amortecedor, a outra, a Nakata. Você tem assim, à medida que essas empresas foram sendo adquiridas, né,
por empresas internacionais, né, elas simplesmente tiraram essas ações de bolsa. Na área de bancos também, você tinha uma série de bancos que você podia fazer arbitragens, né, entre linhas de banco, né. Isso também hoje é pífio, né, simplesmente é pífio. Então, eu não tenho a menor dúvida em dizer para vocês que em 30 anos a Bolsa Brasileira simplesmente ela murchou, né. O número de empresas listadas hoje, apesar de ser maior do que no passado, mas assim, para você levar o Ibovespa para algum lugar, basta ali 10 ações, 15 no máximo, talvez, mas com 10 ações você já direciona o Ibovespa. Estou colocando aqui para vocês que é uma bolsa altamente influenciada por commodities, empresas meio semi-estatais, com uma interferência gigantesca de qualquer que seja o governo em curso. Então, é uma bolsa altamente especulativa, não é uma bolsa para você carregar ao longo do tempo. Não, então é à toa que ela, no longo prazo, ela sempre perde do CDI. Você pode fazer qualquer cálculo que você fizer em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Existem alguns momentos, né, que ela dá um voo de galinha e ela se descola do CDI, né? Tá certo? E nós temos aí, para complicar a situação no final do mês, o descolamento do dólar, que realmente ele mudou realmente de patamar. O dólar é a variável livre de todo esse processo, né? O câmbio já deixou muito economista louco, né? Não sou eu que digo, é a realidade, não existe um modelo em nenhum lugar que consegue precificar variações realmente no câmbio, e ele é muito emotivo, né? Muito emotivo, porque ele junta tudo, né? Se você analisar na taxa de câmbio, tem a ver com a taxa de juros real, tem a ver com a inflação, com a balança de transações correntes, né? A parte de fluxo financeiro num país, né? A balança comercial, o grau de endividamento, enfim. Então, tudo isso no final gera aquela taxa de câmbio que a gente vê todo dia na negociação. E quando alguém resolve fazer, né, uma marolinha, como dizia, né, fez aquela marolinha, né, o dólar foi bater praticamente em 5,60. Vou fazer um vídeo para os membros aqui no canal com as minhas, assim, o que eu imagino que possa ter acontecido, porque isso não é um fato tão assim, como é que eu diria assim, aleatório, né? Simplesmente alguém resolveu dar uma entrevista e falar besteira. Então eu acho que tem algo além, algo muito além disso, né? Bom, o que eu vejo é que, a menos que esse movimento conseguisse se confirmar rompendo a banda superior desse canal de baixo, eu não me convenço, principalmente com a manutenção da Selic em 10,5%. O problema não é a Selic em 10,5% em si. O problema é que uma série de empresas, à medida que eu sempre vou fazendo a análise dos títulos emitidos por essas empresas, eu vejo, por exemplo, Fiagro. Então, acompanhando um Fiagro aí esses dias, né, fazendo a abertura na carteira, né, porque ele já tem um alto índice aí de inadimplência, muita gente não está pagando o CRA, o belo CRA que está dentro desses Fiagros, né. E aí eu vejo lá emissões aí em torno de 2021, como é que o cara se financiou? CDI mais 5, CDI mais 6, ou IPCA mais 7. Então é assim, só que naquele momento o juro era muito baixinho, né, em 2021. Não mais, né, ele subiu tanto que simplesmente comeu toda a margem operacional que essas empresas tinham, e uma atrás da outra pedindo recuperação judicial, né? Eu já comentei, tem o vídeo aqui da Yara, né, do CRA da Yara, né? Então o que eu tenho aqui para vocês, eu creio que a grande diferença entre o primeiro semestre e o segundo semestre é que no segundo semestre os números efetivamente
eles vão ser confrontados com a narrativa governamental que está tudo bem. Está tudo bem. Em agosto teremos a LDO, quero ver qual é o primeiro rascunho de orçamento para o ano que vem. E a dívida pública, veja o déficit, só o déficit em maio, praticamente 61 bilhões de reais. E os caras continuam acreditando que o déficit primário, não, vai ser da ordem de 14,5 né, bilhões de reais. Então, totalmente desconectado da realidade. Então, a diferença no segundo semestre, mês após mês, a narrativa vai sendo destruída. Você, olha, não foi isso, não aconteceu isso, a arrecadação não foi essa, só que o custo foi esse. E aí, por isso que eu não vejo grande possibilidade da Bolsa seguir um caminho diferente. E nos Estados Unidos, nós vamos ter o recrudescimento da questão eleitoral, e aí nós vamos ver se o SP 500 tem aquele vigor, né? Os democratas ali, sabidamente, toda aquela ala progressista que engloba Wall Street, né? Não tem um cara em Nova York que você conversa com Wall Street, eu diria para você que 8 em cada 10 é realmente progressista, é democrata de carteirinha. E mais todo o pessoal da mídia, principalmente dos jornais ali de Nova York, que ficaram desesperados com o desempenho do Biden, que vocês viram o desastre. Só eles não sabiam que o cara estava senil, só eles não sabiam. Durante meses, aquelas cenas assim, daquele lapso, onde estou, oh, não, tal. Aí ele começa a embarcar no avião presidencial por baixo, porque a escada é mais curta para ele chegar e tal, aquela coisa toda. Mas só a grande mídia e os jornalistas amestrados brasileiros não sabiam que ele já estava com esse alto grau de serenidade. Né? Aí vem tudo isso, isso vai causar toda uma mudança na estratégia ali dos democratas, e tanto que eu vou fazer uma live no domingo, lá no Modernidade e Ciência, tratando exatamente sobre isso, né? Que já era uma coisa que vinha sendo fomentada no núcleo mais à esquerda dentro dos democratas, que já queriam que o Biden tivesse renunciado à reeleição. Mas aí a gente deixa isso para domingo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Para quem ainda não acionou o sininho, é importante porque você recebe a comunicação de quando o vídeo já está no ar. Grande abraço!